Então, na verdade, o direito internacional privado existe para solucionar o que é conhecido, né, na doutrina como conflict of laws, conflict of laws, né, do inglês certo, né, não esse inglês tosco, abrasileirado meu, mas conflito de legislação, legislações concorrentes. No direito interno, nós nos deparamos, né, às vezes com a concorrência legislativa, naquela dentro das esferas internas, né, União, Estado, municípios, DF, por exemplo, no caso brasileiro, né, cada país vai ter ali as suas relações, né, entre o Estado e as subdivisões, caso as hajam. Né? Esses são conceitos, pessoal, sobre a soberania, autonomia, sobre a relação entre o Estado e subdivisões, né? Forma de Estado, forma de governo, são conceitos básicos aí da ciência política. Né? Então, o Brasil, por exemplo, é uma federação, né, dividida aí entre União, Estado e municípios, né, mais o DF, e nós temos aí, né, digamos assim, as legislações, né, de cada um. Em alguns países o federalismo é mais, digamos assim, eles são mais federalistas, né, em outros são mais centralizadores, né, mas no caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma relativa liberdade dos estados e municípios de legislar, de produzir e aplicar normas, né? Em várias esferas, né? Mas alguns países, por exemplo, Estados Unidos, ele tem mais os estados, né? Os membros da Federação Norte-Americana, né? Do Estado norte-americano, né? Que também lá eles chamam estados como nós, né? Por exemplo, na França, ao invés de estados, as subdivisões são departamentos, né? No Canadá, as províncias, né? Brasil e Estados Unidos utilizam a nomenclatura estados para as subdivisões, né, da União. Né? A União é o quê? O Estado mesmo, né, soberano, Estado nacional, né, aquele povo, território e soberania. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, a legislação penal, os estados têm mais autonomia. Né? Então, pode ocorrer situações em que, né, um cidadão pratica um crime no estado, não é crime em outro estado. Por exemplo, o cara faz uma coisa errada lá no Alabama, vai para a Flórida, é uma coisa assim, claro, né, não teve um homicídio, não teve nada federal, assim, que é da legislação federal, né, ou que é crime independente, né, de qual estado, né. Se não houve uma situação assim, né, o cara foge para, por exemplo, cometeu um crime no Alabama, fugiu para a Flórida, né, a polícia do Alabama precisaria, né, tem que ter ali quase como se fosse uma espécie de extradição. Né? A polícia de um estado não pode invadir a jurisdição da outra, né, para prender um cidadão por um crime, né, que é apenas ali no estado tal, né, como no exemplo do caso Alabama. Né? Então, só para a gente falar sobre a questão da legislação concorrente. Né? No caso, eu citei o exemplo de legislação concorrente dentro do direito interno. Nós temos, porém, situações, né, o direito interno, ele vai ter ali uma lei maior, né, ele vai ter uma instância superior, ou seja, uma Suprema Corte, né, no nosso caso o STF, né, a Corte Suprema lá dos Estados Unidos, né, vários países, né, têm o seu, né, o tribunal, né, então assim, o seu judiciário, né, a sua instância maior do judiciário, né. Então, o direito interno, né, no direito interno, a legislação concorrente, ela é resolvida ali dentro da própria legislação, né, dentro da própria lei maior, dentro lá fala, né, qual que é a hierarquia e tudo mais, né. No caso, quando é o direito interno quando é legislação concorrente de dois países, são dois direitos internos, ou seja, são a legislação, né, de dois estados soberanos, né, não existe uma sobrepor-se à outra. Né? Não existe uma relação hierárquica, juridicamente falando, entre a lei de um estado e a lei de outro estado, certo? Então, o que acontece? É para isso que vai existir ali, né, um cabedal de informações, né, de elementos de conexão, né, que vai ser composto pelo direito internacional privado, que em cada país, né, espalhado ali pelas suas normas, né, ou compiladas em uma norma só, né. No nosso caso, nós temos lá
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Vai ter cada país, então, né? A princípio tem ali as suas, né? Como que ele vai tratar sobre essa legislação? Olha, aconteceu no território brasileiro uma situação que não cabe ali o direito brasileiro, né? Porque os envolvidos celebraram um contrato em outra parte, né? Então o advogado aqui, um brasileiro, né? Ele vai poder, ele vai ver ali, né? Mas então qual direito nós aplicamos, né? Onde que vai ser o julgado? Onde nós vamos recorrer? Onde nós vamos apresentar nosso caso? Onde nós vamos, né? Em qual justiça? Qual tribunal? Né? Lembrando que nas relações globalizadas, né? Inclusive no atual contexto da pandemia, que isso tem dado uma acelerada meio forçada, né? Nós temos aí a cada vez maior, né, a virtualização, né, virtualização é uma palavra assim que ela tem um sentidozinho ambíguo de coisa virtual que não é real. Então, assim, eu diria a informatização, né? Na verdade, o termo correto é esse, a informatização do judiciário. Né? Então, por conta de várias, né? Antigamente já foi um avanço falar, nossa, tem um fax, ó, pode passar um documento aqui, né? Por fax. Né? Agora nós temos várias ferramentas, né? Inclusive que possibilitam, talvez, né? A pessoa com menos condições, menos estrutura, né? Claro que essas pessoas vão ter menos condições também de ter relações que vão implicar relações jurídicas, né? De direitos, né? De diferentes países, mas imaginando assim, né? Não é preciso, né? A pessoa agora tem várias coisas que podem ser feitas, né? À distância, né? Por meios remotos, né? Então também a tendência é que isso vai refletir aí, né? A tendência, então, é de aumento de relações jurídicas, né, que vão implicar aí a concorrência de direito interno de vários países, né? E vão ser também cada vez mais disponibilizados meios, né? Então, assim, podemos fazer uma teleconferência, né? Fazer uma audiência remota, né? À distância, em vários países diferentes simultaneamente. Né? Então, tem essa situação também, né, que cada vez mais comum, né, isso para quem é da área, quem quer, né, o profissional da área do direito, né, que que está assim, buscando, né, ampliar sua atuação, né, os seus casos, né, os seus clientes, né, vale a pena, né, estar bem atento aí, né, para essas nuances, né, verificar, né, casos, né, cada vez mais contratos, né, e relações diversas, né, pessoas estão indo para trabalhar fora, casando, manda dinheiro, né, às vezes tem um filho, às vezes a pessoa morre e tem filho de diferentes países, né, um filho brasileiro, um filho americano, por exemplo, né, então essas situações vão ficar cada vez mais comum e cada vez com mais recursos, né, é uma área interessante, né, do direito a se explorar, né, a se especializar, né. Bom, então, conflict of laws, né, no mundo globalizado, conflito de leis no espaço, ou seja, a concorrência de leis pertencentes, né, a diferentes estados soberanos são cada vez mais comuns, né. Isso é, então, o conflito de leis, né, a legislação concorrente de países, direito interno de diferentes países, né, diferentes estados soberanos, né? E aí qual que vai, né? Não existe uma relação de hierarquia entre eles, existe uma relação de maior, digamos assim, maior aplicabilidade em cada caso concreto. Então, ó, nesse caso aqui a gente tem que usar o direito brasileiro. Não, nesse caso aqui, ó, o empreendimento foi realizado na África do Sul. Então, praticamente, o contrato, tudo foi feito segundo a legislação, né, da África do Sul. Né? Então, os outros países envolvidos, imagina aí, Brasil e Argentina, celebraram um contrato aí para fazer uma obra lá na África do Sul. Né? Mas como o contratante, né, que contratou uma firma brasileira e uma argentina, né, para um empreendimento comum, né, o contratante é um sul-africano, né, e que redigiu o contrato segundo ali
normas do direito da África do Sul. Então, opa, peraí, não, esse caso cabe da África do Sul. Não, o contrato foi celebrado no direito brasileiro ou argentino. Não, então, peraí, esse caso cabe, né? Existe isso, não existe uma relação hierárquica, certo? Existe uma relação de maior aplicabilidade a cada caso concreto, né? Então, reforçando aí, direito internacional privado é um sobredireito, né, que vai, né, ele é um guia, na verdade, né, que vai indicar o direito material aplicável para se resolver uma situação, um caso concreto que implica numa legislação concorrente, ou seja, né, direitos, ordenamento jurídico, né, as leis, diversos dispositivos legais aí de diferentes países, né, vão ter que ser analisados aí para solucionar alguma controvérsia, algum litígio, ok? Então, essa é a relação entre conflict of laws, né? Perdoe esse sotaque horrível, meu, falo mal português e inglês, né? Então, me perdoe o sotaque horrível e o vocabulário pobre, o linguajar pobre em português, né? E o acento a má pronúncia em inglês, tá? Mas é isso aí. Direito internacional privado, então, é um guia, né? Um sobredireito, né? Que vai estar ali espalhado nas diversas, né? Formas de normas, né? De normatização do direito interno de cada país para resolver a concorrência legislativa, né, o conflict of laws, né, o conflito de leis entre diferentes legislações de diferentes países, né? Então, cada caso concreto ali que envolva relações jurídicas, né, de países soberanos diferentes, né, vai ter ali um que é o mais indicado, né, a ser aplicado ali naquele caso concreto, ok? Então essa é a relação entre direito internacional privado e o conflito de leis.